Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. O que segue é uma aula do Bhagavad Gita como ele é, capítulo 1, versos 41 e 42, dada por sua divina graça A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, gravada em 29 de julho de 1973 em Londres, Inglaterra. Pradyumna lidera o canto do mantra e a tradução. Shankaro Narakaya eva kula gnanam kulasya cha patanti pitaro hiesham luptapindo dakakriya. Tradução. Quando há aumento de população não desejada, cria-se uma situação infernal, tanto para a família como para aqueles que destroem a tradição familiar. Em tais famílias corruptas, não há oferecimento de oblações de alimento e água para os ancestrais. Prabhupada. Narakaya eva. Quando há crianças não desejadas, então as tradições familiares, as obrigações familiares, elas são todas esquecidas. No presente momento, ninguém sabe que após a morte há vida e que ainda tal vida é conectada com a família, os antepassados e os descendentes. Nada desta ciência é conhecida no presente momento. Mais ou menos exatamente como animais. Isso é tudo. Um animal não tem tal sentimento de conexão. Simplesmente, o número de dias que houver, ele vai comer. Ele vai comer, dormir, ter sexo e morrer. Isso é tudo. Essa regulação sutil da conexão familiar é desconhecida no presente momento. E ainda assim, eles são tão orgulhosos do seu avanço em conhecimento. Então, crianças não desejadas, como nós discutimos em aulas passadas, Pradushanti Kulastriyaha, Bhagavad Gita 1.40. Se a mulher, Kulastriyaha, família, mulher de família e prostituta são diferentes. Ainda na Índia, as mulheres não controladas, ou existe uma classe de prostitutas, elas não são mulheres de família. Mas, Kulastriyaha, mulheres de família, elas têm tantas obrigações. Existe um verso que Swargapta Kama Mokshaya Dara Sampratihetuta. Dara significa esposa. A esposa pode ajudar uma pessoa a elevar-se aos planetas celestiais. E Dharma Artha Kama, ela também pode ajudar no assunto do avanço em religião e conhecimento espiritual. Dharma, Artha, desenvolvimento econômico. Kama, satisfação do esposo para a gratificação dos sentidos. Dharma, Artha, Kama e Moksha também salvação. A esposa é tão importante. Se há uma esposa casta, ela pode ajudar o marido nesses 4 princípios da vida. Dharma, Artha, Kama, Moksha. Srimad Bhagavatam, canto 4, capítulo 8, verso 41. Também Chaitanya Charitamrita, Adi Lila, capítulo 1, verso 90. Dara Samprati Hetuta. Se nós pudermos treinar boas esposas, ou a sociedade treina as garotas a se tornarem boas esposas, então ela torna-se uma grande fonte de energia para o marido. Dharma, Artha, Kama, Moksha, Dara Sampra. E se elas são poluídas, elas se tornam fonte de Sankara, Varna Sankara. O exato exemplo de Varna Sankara são os hippies no presente momento. Por todo o mundo, não apenas nos países ocidentais, mas na Índia também. Então, a população hippie, significa a população Sankara. Então, o aumento de tal população significa Narakaya eva, Naraka, infernal, condição infernal de vida, nesta vida, também na próxima vida. Atualmente, viver, realmente nós temos visto em anos recentes, especialmente em Calcutá, isso tem se tornado uma vida infernal. A população, a geração mais jovem, é tão poluída, tão contaminada,
que você não pode andar seguramente nas ruas. Em qualquer lugar, os garotos jovens, eles circulam você e roubam você. Você não pode falar nada, a polícia não pode ajudar, o governo não pode ajudar. Então, essas crianças indesejadas, sem serem treinadas no sistema Varnashrama, eles se tornam a causa de vida infernal, nesta vida e também após a morte. Depois da morte, de acordo com as regulações védicas, Pinda Udaka, Pinda, oferecimento de Vishnu Prasada e água, pelo menos uma vez ao ano. Isso é necessário ser realizado pelos membros da família. E de acordo com a cultura védica, há um mês fixado no ano quando todas as pessoas vão oferecer Pinda e Udaka para os antepassados. Tarpana, semana ou quinzena, por uma quinzena. Então a ideia é que se o antepassado na família não alcançou uma vida apropriada, algumas vezes devido a atividades pecaminosas, muito apego, um homem se torna fantasma. Há fantasmas. Bhuta, Preta, Pichacha, não apenas esta vida demoníaca, mas depois da morte também há vidas fantasmagóricas. Eles não obtêm o corpo grosseiro, eles permanecem no corpo sutil, mente, inteligência e ego, devido à sua grosseira vida pecaminosa. Eles são punidos por não obter uma vida grosseira. Porque, sem obter uma vida grosseira, nós não podemos desfrutar. Com a mente, eu não posso desfrutar essa gula. Eu preciso ter uma língua, eu preciso ter mão, dedos, eu posso pegá-los, então... E na mente, eu posso pensar sobre comer ou pegar uma raça-gula, mas realmente eu não vou obter o gosto. Então, o corpo grosseiro é necessário, porque toda entidade viva neste mundo material, eles vieram aqui para desfrutar. Krishna Bulia Jiva Bhogavancha Kare Pashate Mayatare Japati Adhare. Este é o começo da nossa vida material. Quando nós esquecemos de prestar serviço a Krishna, imediatamente nós obtemos um corpo material oferecido pela natureza material. Prakrite kriyamanani gunair karmani sarvashaha ahankara vimudatma kartaham iti manyate. Bhagavad Gita, capítulo 3, verso 27. Então, este corpo grosseiro é necessário para o desfrute espiritual. O corpo espiritual também é muito sutil. E o corpo astral, ou o corpo sutil, é também muito sutil. O corpo grosseiro é necessário. Então, por causa de sua grave vida pecaminosa, ele não obtém este corpo grosseiro. Por isso, Lupta Pindodaka Kriya, Bhagavad Gita 1.41. Desconsiderando que alguns de meus parentes tenham obtido vida fantasmagórica e não tenham conseguido um corpo grosseiro, então, por este Pindodaka, Pinda significa oferecimento de prasada, de Vishnu Prasada. Ainda, na Índia, há um lugar, Gaya, há um templo de Vishnu, e é um costume de todos os hindus. Hoje em dia, eles não vão. Eles nem mesmo acreditam. Eles têm desistido de tudo, abandonado tudo, devido a crianças indesejadas. Eles não se preocupam com isso. O que é família, o que é Pindodaka, simplesmente comer, beber, festejar e desfrutar. Isso é tudo. Mas veja você, 5.000 anos. Arjuna. Arjuna não era um brahmana, nem um sannyasi. Um grihasta, chefe de família. E, na ordem real, ele está no campo de batalha. Ele não é um vedantista. Mas veja como seu conhecimento é perfeito. Isso é cultura védica. Uma pessoa talvez não seja um brahmana. Um brahmana é muito avançado. Satya, Shama, Dhamma, Titiksha. Bhagavad Gita 18.42. Mas mesmo que kshatriyas, eles também são tão avançados, nós podemos ver que ele está ouvindo o Bhagavad Gita de Krishna no campo de batalha. Quanto tempo você pode dispensar num campo de batalha? A conversa teve lugar entre dois soldados, quando ele estava prestes a lançar suas flechas. Shastra, Sampate. Simplesmente nós estamos indo para... Ele se tornou muito compassivo. Krishna, eu terei que matar meus próprios parentes. E ele está descrevendo que tipo de atividade pecaminosa
eu estou indo cometer. Simplesmente tente entender como as pessoas eram avançadas. Essa conversa do Bhagavad Gita teve lugar entre Krishna e Arjuna, no campo de batalha, quando eles estavam à beira do começo da batalha. Então, quanto tempo você pode dispensar? No máximo meia hora, não mais que isto. Então, dentro de meia hora, este Bhagavad Gita foi falado para Arjuna, e ele pôde entender, e então ele concordou em lutar. Sim, Nashtamoha Smriti Labdha Karishe Vachanantava, Bhagavad Gita, capítulo 18, verso 73. Quão avançado ele era em educação e conhecimento, apenas imagine. No presente momento, eles estão lendo Bhagavad Gita ano após ano. Grandes eruditos, grandes teólogos, mas eles não podem entender. Depois de ler o Bhagavad Gita, eles estão acusando Krishna como imoral. Um professor na Universidade de Oxford, ele é estudante ou professor do Bhagavad Gita. Ele escreveu um livro. Agora, sua conclusão é que Krishna é imoral. Isso significa que ele não pôde entender o Bhagavad Gita. Bhagavad Gita não pode ser entendido por qualquer demônio ou homem de terceira classe. Isso é explicado no Bhagavad Gita. Krishna disse para Arjuna que eu estou falando para você o mesmo Bhagavad Gita. Bhagavad Gita 4.1. A ciência de Deus que eu falei milhões de anos atrás para o Deus do Sol, porque o Parampara está perdido. E eu selecionei você, porque Bhaktosi, Priyosi, Bhagavad Gita 4.3. Você é um amigo querido e Bhakta. Então, Bhagavad Gita não é para demônios ou abhaktas. A primeira condição é que ele deve ser um devoto de Krishna. Então, isso será revelado. De outra maneira, não é possível. Naham prakasha sarvasya yogamaya samavritaha. Bhagavad Gita 7.25. Namanduskriti no mudha prapadyante naradamaha. Bhagavad Gita 7.15. Essas coisas estão aí. Então, se uma pessoa é devota de Krishna, então ele pode entender o Bhagavad Gita muito facilmente. Assim como Arjuna entendeu dentro de meia hora. Outros, eles não podem entender. Em um sentido, as pessoas naquela época eram tão educadas, avançadas, que eles poderiam conversar sobre a verdade absoluta e entender dentro de meia hora, uma hora. Não havia necessidade de livros naqueles dias. As pessoas tinham uma memória tão afiada, uma vez que elas ouvissem do mestre espiritual, eles não esqueceriam nunca. Com o avanço de Kali Yuga, tantas coisas irão reduzir. Uma delas é que a memória será reduzida, as pessoas vão se tornar mais fracas, não haverá mais misericórdia. O cérebro não será tão poderoso ou afiado. Essas coisas são descritas. Então, nós não podemos sequer imaginar que tipo de cérebro Arjuna possuía. Outra coisa, este Bhagavad Gita é parte do Mahabharata. E Mahabharata foi escrito para Stri Shudra Dvijabandhanam Trai Nashruti Gocharaha, Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 4, verso 25. Stri, mulheres. Stri Shudra e Dvijabandhu. Dvijabandhu significa uma pessoa nascida numa família elevada. Brahmana, Kshatriya, Vaishya, pelo menos Brahmana, Kshatriya. Mas ele não é um Brahmana ou Kshatriya qualificados. Ele é chamado Dvijabandhu, amigo dos duas vezes nascidos. O Brahmana, Kshatriya, Vaishya, eles são duas vezes nascidos. Um nascimento é pelo pai e mãe. Outro nascimento é pelo mestre espiritual, pelo conhecimento védico. O conhecimento védico é a mãe e o mestre espiritual é o pai. Então, segundo nascimento. Por isso, eles são chamados Dvija, duas vezes nascidos. Então, Dvijabandhunam, aqueles que não são realmente duas vezes nascidos, mas nascidos em famílias de Dvijas, por isso eles são chamados Dvijabandhu, não Dvija, amigo de Dvijas. Dvijabandhu. Uma pessoa talvez seja amigo de Dvijas, ou talvez ela seja filho do juiz da alta corte. Mas isso não significa que ele também é juiz da alta corte. Mas agora eles estão considerando isso. Porque meu pai é Brahmana, por isso eu sou um Brahmana. Não, isso não era aceito. Seu pai talvez seja um Brahmana, mas se você não é um Brahmana qualificado, você não pode ser chamado de Brahmana. Você pode ser chamado Dvijabandhu. Então este Mahabharata foi escrito Stri Shudra Dvijabandhunam Trai Nashruti Gocharaha. Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 4, verso 25. Mulheres e Dvijabandhu e Shudras. É muito difícil para eles entender a literatura védica diretamente, porque eles não têm conhecimento ou educação avançadas. Por isso, a mesma coisa. O conhecimento védico foi descrito no Mahabharata, porque isso é história.
Todo mundo é interessado por ler história. Então, através da história, o conhecimento védico é comunicado. Por isso, o Mahabharata é chamado de quinto Veda. Existem 4 Vedas: Sama, Yajur, Rig, Atharva. E o Mahabharata é o quinto Veda. Eles são direcionados para esses Stri, Shudra, Dvijabandhu. Então o Bhagavad Gita está dentro do Mahabharata. Assim, realmente, isso era direcionado para a classe de homens menos inteligentes. Mas no presente momento, as mais elevadas classes de homens inteligentes não podem entender. Apenas veja a diferença. Antigamente, 5.000 anos atrás, isso era direcionado para a classe de homens menos inteligentes. E a gente tem deteriorado tanto que a assim chamada mais elevada classe de homens inteligentes não pode entender este Bhagavad Gita. E ele é colocado como professor na Universidade de Oxford. Então, essa classe de homens está liderando a sociedade. A terceira classe, quarta classe de homens, eles estão liderando. Andha yantadair upanyamanaha, Srimad Bhagavatam, Canto 7, capítulo 5, verso 31. Então agora, nós estamos falando com tantas pessoas grandes, convidados, eles estão vindo diariamente, mas realmente nós podemos ver o quão de terceira classe, quarta classe de homens, praticamente cegos, eles estão liderando a sociedade. Isso nós podemos entender. Por isso, a ordem social é, assim como Arjuna está descrevendo aqui, Sankaro Narakayaiva Kulagnanam Kulasyacha, Bhagavad Gita 1.41. Quem conhece isto? Quem conhece essa ciência? Que Shankaro Narakayaiva, se você produz condição infernal não desejada, quem está se preocupando com isso? O mundo está numa condição infernal. Nós podemos perceber, mas eles estão tentando de uma maneira diferente. Eles querem permanecer demônios. Ao mesmo tempo, eles querem se tornar líderes. Então, no momento atual, comparando o status social de 5.000 anos atrás, de acordo com a teoria de Darwin, 5.000 anos atrás, os homens eram incivilizados. Agora, essa literatura foi escrita por homens incivilizados. Apenas veja, escritos altamente intelectuais, eles eram incivilizados. Agora, eles são civilizados. Essa é a teoria de Darwin. Agora nós estamos fazendo progresso. Então Arjuna diz que Patanti Pitaro Hirsham Lukta Pindodaka Kriyaha, Bhagavad Gita 1.41. Pindodaka. Em Calcutá, havia um grande cientista. Seu nome era Sarpsirat. Ele estava falando, ele era um ateísta número 1. Ele estava falando que este Pindodaka, por oferecer pinda, praçada e água, isso vai para meus antepassados. Então, simplesmente me dê o que comer aqui embaixo, se é que eu posso comer lá em cima. Isso é razoável, mas ele não sabe que quantas maneiras diferentes, tipos diferentes de comer existem. Ele não sabe que há comer também no corpo sutil. O fantasma também, eles comem, mas o método é diferente. Então, mesmo um grande cientista fala dessa maneira. Então, o que esperar das pessoas comuns? Jajada charati shrestha lokastada nuvartate, Bhagavad Gita 3.21. Se os assim chamados avançados em educação falam tão irresponsavelmente, naturalmente outros irão seguir. Por isso, no presente momento, toda uma geração está coberta com ignorância e escuridão, sem conhecimento claro. Sem conhecimento claro, qualquer coisa que nós façamos, assim como na escuridão, qualquer ato seu, isso é simplesmente uma fraude. Isso é tudo. Isso não é muito corretamente entendido. Por isso, nós não temos conhecimento correto, não temos atividades corretas, e o resultado é Narakaya Eva. Então, você pode ler o próximo verso. Pradyumna, lê do Bhagavad Gita, capítulo 1, texto 42. Doshair etai kulagnanam varanasankarakaihi utsadyante jati dharmaha kuladharmascha shashvataha. Tradução. Devido aos atos malévolos dos destruidores das tradições familiares, todos os tipos de projetos de comunidades e atividades para o bem-estar da família são devastados. Prabhupada. Então, Jati Dharma. Jati. Atualmente, isso tem sido considerado como nacional. Mas aqui, Jati Dharma significa, assim como uma pessoa é nascida no Brahmana Jati, Kshatriya Jati, Vaishya Jati, Shudra Jati. Então, cada Jati, eles têm diferentes tipos de responsabilidades. Então, quando as crianças indesejadas, crianças irresponsáveis, eles não seguem mais
a tradição familiar, ou Jati Dharma. Então eles criam uma classe de população em Varna Sankara. Então, tudo fica de cabeça para baixo, condição infernal. E atualmente isso tem acontecido. Agora, não existe mais Jati Dharma. Todo mundo está engajado de uma maneira ou outra em encher sua barriga. Atualmente havia as escrituras. Os Brahmanas, os Kshatriyas e os Vaishyas. Essas 3 castas elevadas. Havia certas restrições. O Brahmana não faria isto, ou o Brahmana deve fazer isto. Então, isso é chamado Jati Dharma. O Brahmana não pode aceitar serviço em lugar nenhum. Eu tenho discutido isso muitas vezes. Um Kshatriya também não pode, um Vaishya também não. Apenas o Shudra pode se tornar servo de outros. Paricharyatmakam karma shudrasyapi swabhavajam, Bhagavad Gita 18:44. Então, no presente momento, ninguém pode observar as estritas regras e regulações que eu sou um Brahmana, eu nasci numa família Brahmana, eu não posso aceitar serviço de outros. Então, você vai ter que passar fome, porque ele não tem capacidade brahmínica. Por educação, por cultura, ele é Shudra. Muito embora, falsamente, ele clame que ele é um Brahmana ou Kshatriya. Então, seu Jati Dharma, tradição familiar, rituais familiares, tudo é perdido devido a estas crianças indesejadas. Crianças indesejadas fazem tudo ficar de cabeça para baixo. Então Arjuna estava visualizando todas as calamidades futuras, mas há um remédio. Isso é um fato que Jati Dharma nós perdemos. Não mais uma pessoa, nós podemos ser chamados de estritos seguidores do Jati Dharma. Não mais uma pessoa pode apresentar a si mesma como estrito Brahmana ou Kshatriya. Tudo está perdido agora, pela influência de Kali Yuga. E Varna Sankara. Então, há um remédio. Apenas um remédio. Isso está afirmado no Srimad Bhagavatam, canto 11. Devarshi bhutaptanrinam pitrinam nakim karanayan Rinichārajam, Sarvatmanaya Sharanam Sharanyam, Gatomukunda Pariritya Kartam, Srimad Bhagavatam, canto 11, capítulo 5, verso 41. Nós devemos admitir que nós temos criado uma condição infernal de sociedade por produzir crianças indesejadas e desobedecer o Jati Dharma ou Kula Dharma. Isso uma pessoa tem que admitir, todo mundo. Então, qual é o remédio? O único remédio é render-se a Krishna. Krishna está afirmando que, mesmo que você tenha abandonado o seu Jati Dharma, mas, simplesmente por render-se a mim, eu darei a você proteção. Existe um outro verso no Srimad Bhagavatam, Tyaktva Swadharman Charanam Bhujam Hare. Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 5, verso 17. Swadharma significa Jati Dharma. Então, talvez eu seja nascido numa Brahmana ou Kshatriya. Então, eu adquiri Swadharma. Um Kshatriya ou Brahmana adquiriu seus próprios princípios regulativos. Então, Bhagavata diz e Narada diz que se uma pessoa abandonou seu Jati Dharma, porque Krishna está pedindo Sarva Dharmam Parityaja, Bhagavad Gita 18:66. Sarva Dharma significa este Swadharma, Jati Dharma, ou tantos outros dharmas criados pelo homem para manter bem a sociedade. Assim como nós criamos, mesmo no mundo moderno, tantas regras e regulações. Tome, por exemplo, que uma pessoa tem que manter a esquerda, apenas para manter ordem na sociedade. Existem tantas coisas. Então, Jati Dharma, Kula Dharma, também é como isso. Espiritualmente, isso não tem valor. Isso pode ajudar uma pessoa a se elevar para a plataforma espiritual. Mas avanço espiritual não depende desse Jati Dharma ou Kula Dharma. Não depende disso. Mesmo sem seguir as regras e regulações de Jati Dharma e Kula Dharma, uma pessoa pode avançar em vida espiritual. Ahaituki apratihata. Se uma pessoa é séria em se tornar consciente de Krishna, então todos esses impedimentos materiais não podem pará-la. Qualquer um pode tornar-se. Sat Swapacho. Existe como é chamado? Mantatranta Visharada. A Vaishnavo Guru Nasyat. Vaishnava Swapacho Guru. Uma pessoa que é expert em Jati Dharma, mas se ele não é um Vaishnava, se não é um devoto do Senhor Vishnu, Vaishnava significa Vishnuriyasya Devata, uma pessoa que tem aceitado. Existem tantos semideuses, Devatas. Então, algumas vezes eles são avisados que, se você quer este resultado, então você adora esse semideus. Assim como é dito que se você quer uma bela esposa, então você adora o mar.
Uma, a esposa do Senhor Shiva. Ela é muito bonita. Então, similarmente, se você quer aprender, então você adora tal e tal semideus. Se você quer dinheiro, então você adora tal e tal semideus. Isso está lá. Eu quero dizer, ordens na literatura védica. Mas se você quer obter alívio desta condição material de vida, então você tem que obter o abrigo de Vishnu, Vaishnava. Ou o Shastra diz que mesmo que você tenha outro desejo a satisfazer, ainda assim torne-se um Vaishnava. Essa é a última instrução. Você não precisa de adorar outros semideuses. No Bhagavad Gita também está dito: Kamais taivtai eritagyana jadyanti anya devata. Bhagavad Gita 7, 20. Se uma pessoa está transtornada por conta de desejos luxuriosos, então ela vai para diferentes semideuses para mendigar algum benefício. Então eles são ritagyana. Ritagyana significa que eles perderam a inteligência. Se Krishna é o Supremo, então suponha que você quer alguma felicidade material. Será que ele não pode dar isso a você? Ele pode dar também. Então por que você tem que se preocupar com outros semideuses? Por isso está dito, se Krishna é o Senhor Supremo, então, se eu tenho algum desejo material, Bhakti de verdade significa menos tudo que é material. Uma pessoa deve estar livre de todos os desejos materiais. Mas mesmo que você tenha algum desejo material, ainda assim você pode obter o abrigo de Krishna. Você não precisa de tomar o abrigo de outro semideus. Então esta é a última instrução na literatura védica. Akama sarva kamuva, moksha kama udaradhi, tivrena bhakti yogena jajeta purisham param. Srimad Bhagavatam, canto 2, capítulo 3, verso 10. Akama significa devoto. Devotos não têm desejos. Eles têm apenas o desejo de tornarem-se devotos de Krishna. Esse é um desejo natural. Se o filho deseja que eu devo ser obediente ao meu pai, isso é um desejo natural. Ou o filho deseja que eu devo depender do meu pai, então eu serei feliz. Esse tipo de desejo é um desejo natural. Similarmente, se uma pessoa deseja que eu devo tornar-me devoto do Senhor Krishna, isso é um desejo natural. Mas quando eu desejo me assenhorear do mundo, da natureza material, e eu esqueço meu serviço a Krishna, isso é chamado vasana. Isso é chamado desejo, abhilasha. Então, nós temos que abandonar esses desejos materiais. Então, isto é bhakti. Anyabhilashita shunyam gyana karmadyanavritam anukulyena Krishna. Então, mesmo que nós tenhamos violado o Jati Dharma e Kula Dharma, isso é um fato. Nós temos feito isso. Não há como negar este fato. Todos nós temos feito isto. Então, qual é o próximo dever ou remédio? Porque nós violamos tudo. Então, com tal propósito, o Bhagavad Gita dá a direção. Aqui está o verso Devarshi Bhutaptam Nrinam Pitrinam. Srimad Bhagavatam, canto 11, capítulo 5, verso 41. Pitri Pindodaka Kriyaha. Então, nós estamos endividados, obrigados a oferecer pinda e água para os pitris. Mas, aqui, como é chamado? Nós temos aqui um escoadouro. Devarshi. Nós estamos endividados com os devatas. Rishis, nós estamos endividados com os grandes sábios. Devarshi Bhutanam. Nós estamos endividados com tantas outras entidades vivas. Bhutanam e Nrinam. Nós estamos endividados com a sociedade humana. Nrinam Pitrinam. Nós estamos endividados com os pitris, os antepassados. Pitrinam. Então, na Kinkaranayan Rini Charajam. Uma pessoa se torna livre da servidão a todas essas personalidades. Devarshi Bhutaptanrinam Pitrinam. Como ela se torna? Sarvatmaya Sharanam Sharanyam. Uma pessoa que tenha se rendido completamente aos pés de lótus do Senhor. Sharanyam. Sharanyam significa, aqui está o lugar onde uma pessoa pode render-se completamente. Outros, se eu me rendo a cães e gatos, o que vai me ajudar? Por isso, eles não são Sharanyam. Mas, por erro, se eu me abrigo em tais cães e gatos, que benefício eu vou obter? Por isso, Sharanyam, a rendição de valor é aos pés de lótus de Mukunda. Por isso está dito, Sarvatmayak Sharanam Sharanyam, Gato Mukunda Pariritya Kartum. Nós temos
tantos deveres, mas nessa era nós perdemos tudo. Por isso, nosso único dever é nos rendermos aos pés de lótus de Mukunda, Krishna. Isso vai nos salvar. Krishna diz, isso não é história. Krishna diz, Aham Tvam Sarva Papebhyo Mokshyashyami. Bhagavad Gita 18:66. Eu sei que vocês violaram seus deveres familiares, suas regulações passadas, tudo que você tem feito, pelas quais você deve ser punido, atividades pecaminosas. Mas eu asseguro a você, se você se rende a mim, então, Aham Tvam Sarva Papebhyo Mokshyashyami. Eu liberarei você de todas as reações de atividades pecaminosas. Por isso, no momento presente, porque nós perdemos toda a cultura, nós temos feito tantas atividades pecaminosas. Se nós queremos ser salvos, o único remédio é render-se aos pés de lótus de Krishna e então sermos salvos. Muito obrigado.